Nós começamos, domingo passado, uma série de mensagens cujo tema é jejum e oração. Eu estou falando sobre a senha, jejum e oração. Todos aqui têm celulares, todos aqui têm computadores, e quando a gente vai acessar lá o Wi-Fi, nós precisamos de uma senha. E eu estava refletindo nessas semanas e Deus falou muito comigo sobre isso. Porque para a gente acessar a rede, para a gente acessar a internet, nós precisamos da senha do Wi-Fi. Quem aqui já ficou sem dados no seu celular em algum momento? Quem já teve essa experiência? Hã? Meu Deus do céu, parece que você vai morrer. Você não consegue fazer mais nada hoje sem o tal do celular, com acesso à internet. Eu me lembro que um dia eu fiquei sem acesso à internet, meu Deus, eu fiquei procurando os restaurantes, para quê? Para acessar uma senha de um Wi-Fi, para que eu conseguisse pagar alguma coisa, fazer um Pix. Não dá para fazer sem internet, não dá para entrar no mapa do celular sem internet, nem para você se guiar você consegue sem internet direito. Então, a senha do Wi-Fi normalmente é uma mão na roda, é a salvação para muita coisa. E eu descobri uma coisa: para a gente acessar a rede dos céus, para a gente acessar a rede de Deus, nós precisamos de uma senha, e esta senha é jejum e oração, tudo junto. É igual no celular, não adianta, se você colocar só jejum ou só oração não vai funcionar, é jejum e oração, tudo junto, e assim nós vamos acessar algumas bênçãos. E hoje eu queria compartilhar com vocês alguns benefícios que o jejum e a oração traz para a nossa vida. Eu queria que você refletisse naquilo que eu vou te falar, e que essa palavra não fosse apenas uma palavra para a gente ouvir aqui e dizer, que bênção, eu aprendi muita coisa. Não adianta nada a gente ouvir a palavra e a gente não praticar a palavra. Então o que nós vamos ouvir aqui agora vai nos ajudar a viver nesses próximos dias uma senha que nos dará grandes benefícios e grandes acessos aos céus. Se você deseja acessar o mundo de Deus, se você deseja acessar aquilo que Deus quer fazer para a sua vida, você precisa ouvir esta palavra. E algumas coisas que eu andei pesquisando essa semana sobre jejum e oração, e que eu descobri, vou contar aqui algumas curiosidades para você. Primeiro, sobre jejum. Primeira curiosidade sobre o jejum. O jejum é uma prática que a própria ciência referenda. Pessoas hoje que cuidam da área da saúde, profissionais da saúde, recomendam muitas vezes o jejum como prática para desinflamar o corpo. Olha que coisa. Uma coisa que está na Bíblia e que a gente acha que é um ato espiritual apenas, mas o jejum é um ato também de saúde. Tem alguém aqui da área da saúde? Levanta a mão. Temos aqui a Valquíria, a Ângela. Estou falando bobagem aqui? Já ouviram falar sobre isso? A Valquíria é nutricionista. Então, eu já ouvi pessoas que estavam com o corpo muito inflamado e que os médicos recomendaram o jejum. Quer ver mais uma curiosidade sobre o jejum? O jejum é uma prática milenar que é feita em todas as religiões do mundo. Olha que coisa interessante. Nós vamos falar sobre um ato espiritual que vai gerar frutos para nós do céu, mas nós precisamos entender, o jejum é feito pelos cristãos, mas é feito também pelos judeus, é feito pelo pessoal do islamismo, o jejum é feito no mundo inteiro, em todas as religiões. Uma coisa só para a gente pensar. O jejum é tão poderoso que ele traz alguns benefícios comprovados. Além de reduzir a inflamação, o jejum, ele melhora a sensibilidade à insulina, ele regenera células do corpo. O jejum faz com que a nossa mente em algumas coisas tenha mais clareza. Então o jejum, além de ser uma prática espiritual, é uma prática histórica, cultural e é uma prática saudável. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa disse assim, eu não posso jejuar porque isso é muito ruim para a minha saúde. Eu comecei a refutar ela.
Claro, tem alguns casos específicos que o médico diz não jejue, mas são casos isolados e específicos, mas na média o jejum faz bem para a saúde. Agora, algumas curiosidades sobre a oração. Eu estava lendo essa semana uma pesquisa em que os médicos fizeram um estudo cerebral sobre pessoas que oram e pessoas que não oram. E sabe o que eles chegaram na conclusão? A oração afeta áreas do cérebro relacionadas à calma e faz com que as pessoas vivam mais felizes. Quando as pessoas oram com frequência, essa pesquisa conseguiu concluir cientificamente que a oração frequente gera felicidade no corpo. Olha que coisa extraordinária. O que a Bíblia ensina, a ciência comprova. O que a Bíblia ensina como prática de fé, a ciência atesta e assina embaixo. A oração, ela tem um poder de mudar algumas áreas do nosso cérebro. E faz com que o lobo frontal do cérebro, responsável pelo foco e pelo raciocínio, essa área do cérebro diminui a atividade e o seu corpo fica mais leve e mais tranquilo. A oração, ela pode fortalecer o sistema imunológico. A oração melhora a saúde cardiovascular. A oração reduz o estresse e a ansiedade. Tudo isso que eu estou falando aqui, pesquisa comprovada nas maiores universidades do mundo. E os crentes de hoje, sabe o que os crentes estão fazendo? Estão negligenciando a oração e o jejum. Não se ora mais. Faz uma média aí dos crentes que têm o hábito de orar. Você vai assustar. Pode fazer essa pesquisa, vai por mim. Você vai assustar. Tem gente que está aqui ouvindo essa palavra e já até se identificou. Porque ele não ora, ele não tem o hábito de orar. Quando ora, é aquela oração mais ou menos, Deus me abençoa, amém. E olhe lá. A pessoa está dormindo, chega no quarto à noite, cansada do trabalho, ela deita na cama e fala, eu vou orar. E começa a orar, com 3 segundos ela adormece. Faz igual os discípulos lá com Jesus. Jesus no jardim do Getsêmani, orando, buscando a Deus a ponto de ir para a cruz. E os discípulos dormindo, porque não entenderam o nosso chamado ou o chamado deles. E nós estamos fazendo igual. Então hoje eu vim pregar para uma igreja que vai sair daqui hoje com a senha e que vai orar e jejuar e acessar coisas extraordinárias em sua vida. Dá um glória a Deus aí. Alguns benefícios bíblicos do jejum e oração. 3 benefícios bíblicos para quem jejua e quem ora. Número 1, abra comigo lá em Atos capítulo 13, versículo 2. Atos capítulo 13, versículo 2. Esse texto nós lemos ontem, no nosso devocional, inclusive, que nós estamos lendo o livro de Atos. Atos capítulo 13, versículo 2. Diz assim o texto: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Olha para mim aqui, por favor. Quando a gente ora e quando a gente jejua, a gente gera uma realidade espiritual que nos faz, número 1, nós passamos a ter clareza da vontade de Deus para a nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisa que você ainda não resolveu e não sabe qual é o caminho a seguir, porque você não jejuou e orou. Porque se você gastar uma semana, 30 dias, 40 dias, 2 meses, não sei, o tempo que for, se você gastar orando e jejuando,
antes de fazer qualquer coisa, se prepare, você vai ter clareza de qual é a vontade de Deus para a sua vida. De vez em quando chega alguém para mim e fala: pastor, ora aqui por mim, estou precisando de oração. Sempre tem, né? Estou precisando de oração. A gente ora, eu amo orar pelas pessoas, mas melhor do que eu orar por você, é você separar um tempo de qualidade com o seu Deus, para entender qual é a vontade dEle, e antes de fazer qualquer coisa, jejuar e orar, para que você entenda o que Deus quer de você. Tem pessoas que estão aqui, que estão à beira de desistirem, porque estão sofrendo, estão passando por dificuldades. Você já experimentou orar e jejuar sobre isso que você está vivendo? Você já experimentou, ao invés de você ficar reclamando de todo mundo, orar e jejuar para que Deus haja naquela pessoa que você reclama dela? Tem pai que está reclamando do filho o tempo inteiro, só que ele deveria, na verdade, orar e jejuar pela vida do filho. Tem pessoas que estão numa empresa como funcionários e vivem reclamando do patrão o tempo inteiro, mas eles deveriam orar e jejuar pela vida do patrão. Tem gente que está na igreja e está reclamando do pastor, reclamando do louvor, reclamando da célula. Você deveria orar e jejuar pela sua célula. Quando a gente ora e jejua antes de qualquer coisa, e a gente coloca as coisas diante de Deus, as coisas tenderão a dar certo, porque nós conheceremos a vontade de Deus. Eu me lembro que antes de eu vir para cá, para João Pessoa, eu fiz um tempo de oração e jejum, até fiz com a minha esposa. E nós fizemos um tempo de oração e jejum para que nós conhecêssemos a vontade de Deus. Estava obscuro, algumas coisas não estavam acontecendo, e quando nós jejuamos e oramos, Deus começou a falar conosco. Não que Deus não estava falando antes, é porque o meu coração e o dela nós não estávamos sensíveis àquilo que Deus estava falando. A oração e o jejum quebrou a insensibilidade do nosso coração, e nós vimos com clareza que era para estarmos aqui. Me lembro de uma outra situação na minha vida, que eu estava com um problema gravíssimo na empresa que eu trabalhava. Eu era diretor de uma empresa e era uma crise, um problema insolúvel, e eu já estava a ponto de desistir. Quem me conhece mais de perto sabe que eu passei por um momento bem duro na minha vida, inclusive uma parte dele eu já estava aqui em João Pessoa, e Deus me deu uma direção para eu orar e jejuar, para eu entender a vontade dEle, e eu orei e jejuei pedindo a Deus uma estratégia para aplicar naquela empresa. Foi uma coisa fantástica. Eu estava cansado, sobrecarregado, e quando eu orei e jejuei por aquilo durante alguns dias, Deus me deu uma estratégia. Eu sonhei com uma estratégia que Deus me deu, e essa estratégia deu certo, e eu saí daquela empresa com a vitória nas minhas mãos, por causa da estratégia que Deus me deu. Tudo isso pelo jejum e oração. Antes de Paulo e Barnabé serem enviados, o que a Bíblia diz? Antes eles oraram e jejuaram. A gente gosta de ouvir palavras emotivas, que fazem a gente chorar. A gente gosta de ouvir palavras que Deus vai nos abençoar, e a gente dá glória, aleluia. A gente gosta às vezes de ouvir uma palavra que diz: Deus vai fazer, e a gente glorifica. Mas quando a gente ouve uma palavra de orientação e que muda a nossa vida, a gente fala: isso aí não é para mim não, isso aí é para o pastor jejuar e orar. O pastor ora por mim, o pastor jejua por mim. Não, o Deus que nós servimos nos chama a ter uma vida individual com Ele, um relacionamento íntimo, meu e dele, seu e dele. Esse é o nosso chamado. Então o desafio que eu tenho para você hoje é: quer ter clareza da vontade de Deus em relação à sua vida? Quer saber o que Deus quer de você? Então faça um jejum e estabeleça um tempo de oração só por esta causa, e depois me conte. Os céus vão se abrir e você ouvirá claramente a direção de Deus na sua vida, seja por uma palavra, seja por um sonho, seja por qual meio for. Deus vai falar com você e comigo, e nós o ouviremos. O problema é que Deus fala, só que a gente está com o bucho cheio de comida,
a gente não tem a prática de orar e a gente faz do nosso jeito as coisas. E aí Deus vira quase que um bombeiro só para apagar incêndio. Os crentes de hoje tratam Deus como um bombeiro. Parece que Deus está ali só para apagar o nosso incêndio. Mas não, nós somos o povo de Deus nessa terra. Nós é que temos que conhecer o coração do nosso Deus. Deus já está falando. Chegou o tempo da igreja orar, da igreja jejuar, da igreja se arrepender dos seus maus caminhos, como a Bíblia diz em 2 Crônicas, e começar a entender a vontade de Deus através da chave, através da senha: jejum e oração. Então qual que é o primeiro benefício? Nós entendemos com jejum e oração com clareza a vontade de Deus. Número 2, o jejum e a oração. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 17. Versículo 21. Mateus capítulo 17, versículo 21. Não foi não, meu? É o 20. É o 20. Mateus capítulo 17, versículo, é o 20 com o 21, porque na verdade algumas traduções não têm o 21, porque foi acrescentado depois, mas eu vou ler aqui na minha tem, aqui no telão não tem. Diz assim, é porque está entre parênteses na Bíblia de alguns assim, está escrito assim: esta espécie de demônios só sai pelo jejum e pela oração. Mateus 17, 21. Olha que palavra que Jesus deu para os discípulos. Esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Existem questões na nossa vida espirituais que só com a senha do jejum e a oração nós vamos resolver. Só com a senha do jejum e oração. Eu de vez em quando converso com algumas pessoas que elas estão querendo conversar, querendo dialogar, querendo gastar dinheiro, querendo fazer coisas para resolver problemas. Só que claramente aqueles problemas são espirituais. Claramente são problemas espirituais. Uma vez eu conversei com um pai, o pai estava com um problema com o filho, e ele já tinha levado o filho em todos os médicos, ele já tinha levado o filho em benzedeiro, já tinha levado o filho em tudo que você imaginar, ele já tinha levado o filho dele. Aí ele me procurou, eu conversei com ele um pouquinho, e eu fui atrás da causa da situação do filho. O filho estava nas drogas, uma situação terrível. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei para ele: olha, nós vamos orar e jejuar pelo seu filho. Nós vamos ficar 7 dias orando e jejuando pelo seu filho. E aí eu fui lá na casa deles. Quando eu cheguei lá, na hora, foi na hora, o demônio se manifestou. E aquele dia nós ficamos 2 horas orando, expulsando aquele mal, ungindo aquela casa, e para a glória de Jesus, aquele jovem foi liberto naquele dia. Porque o pai estava tratando a sua situação com um olhar carnal, e ele não estava conseguindo resolver, porque não havia a ferramenta, a senha do jejum e da oração. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem questões espirituais, tem situações que você está vivendo dentro da sua família, que se você jejuar e orar por isso, Deus vai te dar a libertação, e Deus vai te dar autoridade espiritual. Então, se número 1, com jejum e oração a gente aprende a ouvir a voz de Deus e a gente tem clareza do que Deus quer, número 2, com jejum e a oração Deus nos dá autoridade espiritual. Eu me lembro de um dia que eu fui pregar para uma pessoa, e eu fiquei pregando para ela durante um bom tempo, até que um dia Deus falou comigo assim: ó, esse cara aí não vai aceitar Jesus não, você tem que orar e jejuar antes. E eu estava tentando ganhar ele para Jesus na marra. Atira a primeira pedra que nunca fez isso aqui. Eu estava achando
que eu ia convencer ele que Jesus era o Senhor e Salvador. Comecei a pregar para ele e ele só me refutando. E só paulada. Ateu da pior espécie. Só com argumento científico. Eu falei, Jesus, aquela palavra que o Senhor deu que a gente vai ganhar alma para isso aí, eu acho que não vai funcionar não. Aí eu lembro que o Espírito Santo falou comigo assim, é porque você não jejuou e orou pela vida dele. Sabe o que eu fiz? Parei de pregar para ele. Fiquei 1 ano, nem procurei ele mais. Mas nesse 1 ano eu fiz alguns propósitos de jejum e oração pela vida dele. 1 ano depois, está esse camarada lá na igreja que eu era pastor. Chorando, me procurou no final do culto. Teve uma doença grave. E ele pediu para eu orar por ele. Depois disso, sabe o que aconteceu? Ele aceitou Jesus como Salvador de sua vida. Sem eu pregar. Só porque eu tomei uma posição espiritual. Deus me deu autoridade espiritual quando eu jejuei e orei. Enquanto eu estava querendo colocar o evangelho goela abaixo. Tem muita gente que está querendo fazer com que o povo da sua família converta, na força. Você vai para a igreja, você vai aceitar Jesus. Não vai resolver, irmão. Não resolve. Vai orar e jejuar. Dobra o joelho, faz um propósito de oração e de jejum. E diz, Senhor, antes de eu falar para esta pessoa sobre o Senhor, eu vou falar para o Senhor sobre essa pessoa. Antes de falar para a pessoa sobre Deus, fale para Deus sobre essa pessoa. E o resultado, o que vai acontecer? É que Deus vai te dar autoridade espiritual. Com jejum e oração, você vai chegar no ambiente e você receberá autoridade espiritual. Está lá os discípulos tentando expulsar o demônio, nada, zero. Sai demônio, não saía. Aí quando Jesus chegou, expulsou o demônio, os discípulos perguntaram, e aí Jesus, o que é que está acontecendo? Por que não conseguimos expulsar o demônio? Jesus responde, porque existem questões espirituais que só se resolvem com jejum e oração. Vocês não estão em jejum, não estão em oração, então não tem autoridade. Quem está compreendendo, diga amém. E eu encerro esta palavra com o terceiro benefício do jejum e da oração. Abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz assim o texto. Jesus, depois, foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Para aí. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto? Que conversa é essa, pastor? Me explica isso aí. Como é que Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto? A gente está acostumado, não é? A dizer, olha, o diabo está se levantando contra a minha vida. Então, parece que um deserto se levantou, foi o diabo que me levou para lá. Essas linguagens de crente, os crenteiros falam, pastor, estou vivendo um deserto, eu estou na prova, né? Estou no deserto. E normalmente a gente atribui o deserto a uma ação do inimigo. Mas nesse texto foi o Espírito Santo que levou Jesus para esse ambiente. Um ambiente seco, um ambiente árido, um ambiente difícil de estar. E o Espírito Santo levou Jesus ali para quê? Para jejuar e orar. E por que Jesus tinha que jejuar e orar? Porque Jesus estava ali como 100% homem e ele precisava se preparar para as tentações que o diabo ia levantar contra ele. Porque a oração e o jejum, comportamentos que você está lutando com isso há muito tempo. Eu estava conversando com um irmão certa vez e ele me falou de uma situação que ele não conseguia se livrar. Ele disse para mim assim, pastor, eu sei que eu estou errado e eu não consigo me livrar disso. Já passou por isso? Eu já passei por isso. Algo que eu queria sair, algo que eu não queria fazer e que eu acabava fazendo. Eu orientei a ele a jejuar por aquela situação, a orar por aquela situação. Deixa eu dizer uma coisa para você, o jejum tem o poder de quebrar tanto a nossa carne, que a gente começa a enxergar as situações
com uma ótica diferente, Deus nos dá uma estratégia para a gente vencer as tentações do inferno contra nós. O diabo às vezes está te tentando para você cair, para você fazer do seu jeito, para você desviar do evangelho, mas se você tiver de jejum e oração, o inimigo aparece, o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair, porque você tem a senha dos céus, que é o jejum e a oração. Eu termino essa palavra dizendo, por favor, igreja viva, saia daqui hoje com uma missão de jejuar e orar. Pastor, eu já estou no jejum da vitória. Intensifique, nutra o teu jejum com muita oração e se prepare, porque as tentações do inferno serão vencidas pelo poder de Deus na sua vida. Coisas que nós não conseguimos vencer, nós com jejum e oração conseguimos. Esse é o ponto. Condições, pensamentos. Tem gente que fica com um pensamento tão problemático. Tem gente que está pensando até em se matar, com pensamentos de suicídio, com pensamentos do inferno, e você não consegue parar de pensar. Eu te desafio hoje, faça um jejum e uma oração, e estabeleça um princípio que nos próximos dias você vai jejuar e orar, e Deus vai te livrar desses pensamentos. É isso que Deus faz. Mas isso depende de nós, irmãos. A gente está trabalhando, às vezes, como se o reino de Deus fosse só Deus. Deus já está fazendo a parte dele tem muito tempo. Deus já fez a parte dele na cruz. Jesus foi levado na cruz, sobre ele os nossos pecados, as nossas dores, tudo está sobre Cristo. Chegou a hora da igreja de Jesus se posicionar, não importa a idade, não importa se você tem muito ou pouco tempo de igreja, não importa quem você é, qual é a sua história, mas se você se posicionar jejuando e orando, se prepare, porque você vai experimentar esse grande crescimento na sua jornada, e Deus vai te dar clareza do que você precisa viver, de espiritual, e por fim, Deus te dará a capacidade de vencer tentações. Alguém pode dar amém aí? Vocês gostam de mensagem, é que eu fico aqui profetizando e bênção. Hoje não, hoje Deus falou, vai ensinar esse povo aí, esse princípio, e eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, quem ouvir essa palavra aqui, colocar em prática, nos próximos dias estará aqui, contando testemunhos de vitórias e de bênçãos e de acessos aos céus que antes você não acessava. Você que crê nessa palavra, fique de pé, por favor. Chegou o tempo de nós termos uma intimidade maior com Deus. Chegou o tempo de nós nos amadurecermos em Deus e de nós termos maturidade para vencermos as nossas próprias questões. Eu, como pastor de vocês, a minha oração é que o Senhor dê experiências reais de cada um aqui com Ele mesmo. Novas experiências, não importa, talvez você já seja um crente antigo, mas você precisa de novas experiências. Novos momentos com o Senhor, novos tempos de quebrantamento, de busca. O jejum e a oração faz a gente se aproximar de Deus. Talvez você está nervoso, chateado, preocupado, ansioso com alguma coisa, e o Senhor hoje está dizendo, jejum e ora por isso, só isso. Não faça mais nada. Jejum e ore por esta pessoa. Jejum e ore por sua família. Só isso. Não abra sua boca mais para reclamar. Não abra sua boca mais para dizer que vai resolver. Não. Só jejum e ore. Todos nós